Olá, galerinha do meu canal, tudo bem? Hoje estamos aqui para mais um vídeo, né? Eu vou gravar um vídeo para vocês. Eu vou contar um pouquinho para vocês como foi minha experiência na questão de como foi para me estudar para a prova de espanhol, como está sendo hoje para me estudar para crescimento do desarrocho, quais são os materiais que eu utilizei, quais são os materiais que eu estou utilizando. Primeiro, gente, eu quero dizer para vocês que hoje no ano de 2021, de 2020 para 2021, as pessoas até que estão mais solidárias, né? Mas quando eu cheguei aqui em 2019, né? Vai fazer 2 anos que eu tô aqui na Argentina e foram 2 anos de muita luta. Para quem já assiste meus vídeos, conhece aí a minha história, eu não vim programado financeiramente para cá, para a Argentina, eu não vim com assessoria, eu não vim com um curso preparatório de espanhol para fazer a prova, eu não vim com um curso preparatório de crescimento e desarrocho. Então a minha carreira ela começou tudo aqui. Eu não vim com uma situação financeira preparada para fazer todos os pagamentos, traduções. Então eu traduzia um documento por mês, no outro mês eu traduzia outro, e assim eu fui fazendo por parte, né? E no caso, eu tracei metas. Primeiro eu quero minha documentação, que é o DNI, depois eu quero minha prova de espanhol, depois eu quero minha habilitação, e depois eu quero aprovar em crescimento e desarrocho, que é no que eu tô hoje, né? Nessa tentativa que eu tô agora, nessa minha meta. Aprovar crescimento e desarrocho. Mas não viemos falar hoje de documentação, desse tipo, como foi que eu vim financeiramente, não. Hoje nós estamos aqui para falar como foi que eu me programei, como foi que eu estudei. Primeiramente eu posso dizer para vocês que eu não tive nenhum recurso, eu não tinha computador, eu não fiz nenhum curso preparatório, isso eu vou já explicar para vocês como foi que eu fiz. E como eu falei para vocês, hoje as pessoas estão mais solidárias. Elas te ajudam, te doam. Inclusive eu posso dizer para vocês aí que pretendem vir, que vão precisar de ajuda, entrem no grupo no Facebook Fala Rosário. Lá sempre tem alguém doando esse tipo de material para vocês. Eu tenho muito mais outros ali que estão guardados. Hoje as pessoas te doam, mas na minha época, em 2019, eu morei numa pensão no qual existia um rapaz que ele tinha muito material de crescimento e desarrocho e ele estava vendendo, assim como outras pessoas vendem. Gente, eu não critico, cada um faz o que seu coração manda. Eu não vendo nenhum tipo de material meu, eu prefiro doar, eu não tenho problema algum, jamais eu vou vender nada, até porque é sobre isso que eu quero falar para vocês. Esse rapaz nesse dia perguntou se eu queria, eu falei que eu não queria comprar porque a minha situação financeira naquele momento não me permitiria. E também porque era crescimento e desarrocho. E naquela época eu estava estudando pro espanhol. Inclusive ele também tinha uma mesa de estudo, porque, gente, é muito importante você ter uma boa estrutura para estudar. Uma cadeira confortável, você precisa de caneta, você precisa de marcadores, você precisa de tudo, né? Você precisa de toda uma estrutura para você estudar. Então, como eu falei para vocês, para quem me conhece minha história aí, que eu já contei como eu vim parar aqui na Argentina, como foi, eu nunca tive recursos como hoje eu já tenho. Eu vou contar para vocês desde o início. Então esse rapaz também tinha uma mesa para vender de estudo, que era uma mesa, tipo uma mesa reciclável, que ele montou essa mesa e ele perguntou se eu não queria. Eu falei que sim. Só que no entanto eu pensava que ele ia me doar a mesa. E no entanto ele estava me vendendo a mesa. Quando eu entendi eu falei não, infelizmente minha situação financeira agora no momento eu não posso comprar nada, porque no momento a minha prioridade é pagar o meu aluguel e a minha alimentação todos os dias, que graças a Deus nunca me faltou. Desde que eu tô aqui, inclusive, eu até engordei bastante aqui na Argentina, ou seja, eu passo super bem. E então, voltando no assunto, ele preferiu jogar todo o material no lixo. Um amigo meu que me falou, gente, tu nem sabe, o menino jogou todo o material dele lá no lixo, por que tu não vai pegar? Gente, eu não fui pegar porque era crescimento e desarrocho e naquela época eu estava estudando para espanhol, então eu não tinha como ficar com o material porque eu precisava me mudar, eram muitas folhas, muitas apostilas e eu não tinha como estar levando isso comigo. Naquela época, quanto menos peso eu tivesse para que eu precisasse me mudar, era melhor. Eu botava minhas coisas dentro da mala e me mudava. Inclusive eu já morei em vários lugares em Rosário e eu me lembro assim que várias vezes eu andei de madrugada, de ônibus, de tarde, com a minha mala, porque eu me mudava para uma pensão, me mudava para outra, enfim.
E aí, gente, como foi? Eu vou contar pra vocês como foi pra mim começar a estudar espanhol. Primeiro, eu não tinha nada, eu não tinha computador, eu não tinha notebook, eu tinha que estudar com o recurso que eu tinha. Então, o que que eu fiz? Eu procurei primeiro avaliar qual seria a melhor prova pra mim, qual que cabia no meu bolso, e eu escolhi pelo Duolingo. Então, eu entrei no site do Duolingo e baixei algumas apostilas que tem lá dizendo como é a trajetória da prova. Procurei no YouTube muitas. Se você procurar no YouTube, você quase não vê gente ensinando como é a prova do Duolingo, porque a prova do Duolingo é uma prova da UNR. Então não existe muitos vídeos te ensinando como você deve estudar, como você deve fazer. Então você encontra muito do Ciel, do DEL, mas do Duolingo quase eu não encontrei. Porém eu via que a metodologia era muito parecida, porque todas as provas ela tem as mesmas fases. Você vai escutar, você vai falar, né? Você vai visualizar, você vai interpretar, você vai conjugar o verbo. Então era muito parecida com a que eu imprimi no site do Duolingo, do Praeli. Então eu comecei a estudar da minha forma, a fazer textos, a fazer uma apresentação como meu nome, minha idade, da onde eu vinha, de qual país eu era, de qual nacionalidade eu era. Fui estudando essas coisas básicas. E aí um rapaz que morava na mesma pensão que eu, se posso dizer um hostel, uma pensão, um pensionato, depende de como cada um fala na sua região. Então eu vivi aí, esse rapaz falou: Gêmeos, você está estudando para a prova de espanhol? Sim. Aí ele me contou um pouco a experiência dele, como foi para ele aprovar, como foi a prova dele. Ele falou: então, eu tenho um material para te dar. Você aceita? Tipo, porque às vezes tem gente que não aceita, que não gosta, ou por orgulho, não sei, enfim. E aí ele me doou, eu lembro que eram assim, umas folhas assim. Gente, isso é só para me mostrar para vocês, mas isso é outro material. Mas ele me doou um material assim, umas folhas, eram umas apostilas de tudo que eu devia estudar. Inclusive, eu já doei esse material para outra pessoa, por isso que eu não tenho. Ele me doou esse material. Gente, por esse material eu comecei a estudar. A estudar, fazer minhas anotações, tudo. E quando faltava... Quando eu já tinha estudado bastante, eu ainda existia muitas dúvidas de como era essa prova, tudo. Então eu descobri um professor que se chama Daniel Godoy, que ele sempre vai fazer parte dessa minha conquista que eu tive, que foi aprovar no Duolingo. E inclusive eu aprovei de primeiro. Eu estudei muito, me dediquei muito. Na época eu tanto estudava quanto trabalhava, porque como eu falei para vocês, eu não vim preparado financeiramente para estudar. Para fazer um curso preparatório, para ter toda uma estrutura. Então eu tinha que estudar com o que eu tinha. E aí, quando foi um certo dia, eu conheci o Daniel Godoy, através também do grupo Fala Rosário, onde ele estava oferecendo um curso de 1.200 pesos por mês. Então eu falei, bem, eu já tinha os 1.200, né, guardado, e eu entrei em contato com ele e comecei a fazer o curso. Eu fiz o curso durante um mês. Eu não me lembro agora se eram todos os dias ou eram todos os dias o curso. Então o Daniel Godoy chegou lá comigo e falou para mim assim, ó, faz aqui uma redação sobre um determinado tema, sobre os acidentes que vem acontecendo na Circunvalación, que a Circunvalación tipo uma via que é assim na cidade, ó. Ela circula toda a cidade de Rosário. Toda rua que você vai reto, você chega na Circunvalación. Então aí acontece muito acidente, capota muito caminhão. Ele mandou fazer uma redação para ver o meu grau de conhecimento no espanhol, como é que era a quantidade de palavras que eu tinha, de frase, enfim, ele testou como estava o meu grau de espanhol para ele poder me direcionar como seria a forma dele me ensinar. Então, eu fiz um mês com o Daniel Godoy, dessas aulas que eu paguei na época 1.200, que eu não lembro quanto era na época, o câmbio tava tipo 10, eu não lembro na verdade. Então eu comecei a fazer esse um mês de curso. E com as dicas que eu peguei com o Daniel Godoy, eu comecei a estudar só na minha casa. Porque eu poderia até pagar mais um mês de curso. Mas esses 1.200, que hoje não é nada aqui na Argentina, 1.200 você compra um frango de 2 kg hoje em dia. Mas naquela época valia um pouquinho mais, eu poderia comprar mais fruta, mais verdura. Então eu tinha que escolher. Ou eu abria mão de comprar determinadas coisas que eram necessárias para mim,
naquele momento, ou faria mais um mês de curso com o Daniel Godoy. Então o que eu resolvi? Eu resolvi continuar com as minhas apostilas que me presentearam, né? Que eu não lembro agora o nome do... Era o Davi, o nome dele se chamava. Ele foi o rapaz que me doou as apostilas. Eu continuei estudando só e treinando tudo que eu aprendi com o Daniel Godoy, né? Eu fazia as redações, eu levava as redações para ele no mês que eu fiz de curso. Ele, essa palavra, Gemerson, o que tu quer dizer com ela? Eu tentava explicar da minha forma, ele falava, não, essa palavra não existe em espanhol, entendeu? Não existe. Aí ele me ajudava. Depois disso eu comecei a seguir tudo que eu aprendi com ele e o que eu tinha estudado em meses anteriores e comecei a estudar. Eu trabalhava num restaurante, eu chegava 1h da manhã e eu ficava até 2 ou 3 da manhã. Sempre que eu chegava do restaurante eu estudava. Durante a manhã também eu estudava, durante a tarde eu estudava. E chegou um momento que a minha cabeça já estava para explodir. Eu não aguentava mais fazer redação, não aguentava mais escutar o jornal, porque eu escutava o jornal da manhã, né, todos os dias, para mim poder ir escutando e trabalhando a minha, como se pode dizer, o meu ouvido ficar aguçado para entender as palavras, para me poder aprovar. Então eu não ia fazer a prova eu fiz a prova no mês do meu aniversário, no mês de setembro. A minha expectativa para fazer a prova do Ducklin era para março de 2020, né? Porém, eu acabei fazendo em setembro de 2019 e eu aprovei. Foi uma das minhas primeiras conquistas aqui em Rosário, foi aprovar nessa tão... É uma prova que muitos temem, ficam com medo. Inclusive, no dia que eu fui fazer minha prova, tinham pessoas que já estavam fazendo pela 7ª vez, pela 8ª vez. O que eu posso falar para vocês e deixar como dica para vocês não tenham medo. Tem coisas na vida que você tem que fechar o seu ouvido para você não absorver aquelas energias. Por exemplo, quando eu cheguei lá no dia da prova, que eu vi as pessoas nervosas, tudo, falando que já tinham reprovado várias vezes, eu procurei ficar um pouco de canto, não ouvir muito, e todo mundo saía suado de dentro da sala, né, da prova oral. Todo mundo saía bastante transpirando, né, aquela transpiração forte, nervoso, e eu saí rindo da minha prova porque foi uma prova super tranquila. Eles acabaram perguntando bastante coisas da minha vida, assim, tipo aquela vizinha que pergunta tudo. O que você está fazendo aqui? Com quem você mora? Quanto tempo você está aqui? No que você trabalha? E tudo aquilo que eu estudei, planejado, falar daquela forma, tipo um decoreba, acabou se tornando uma coisa natural. Eu fui falando da minha prova dessa forma. E, gente, eu acho que esse vídeo já está muito grande, já está muito largo. E para não ficar muito largo, eu vou terminar por aqui. E se vocês quiserem que eu conte para vocês como eu estudo hoje, o que eu posso adiantar para vocês é que hoje eu tenho um computador que eu comprei de 5 parcelas de R$100 de uma brasileira que foi pro Brasil e confiou em mim. Isso também vale muito, gente. Tem muito brasileiro, estrangeiro, de todas as nacionalidades que vem para cá para enganar as pessoas, dão pino, vão embora. Então, uma coisa que eu digo para vocês, venham, criam raízes, mesmo que você por um momento volte para sua cidade, depois você volte de novo para conquistar seu sonho, conquistem, façam raízes, não venham para enganar ninguém. Assim como eu construí raízes, pude comprar o meu primeiro notebook, que eu paguei 5 parcelas de R$100. Hoje eu tenho o meu computador, hoje eu tenho minhas folhas para me escrever, hoje eu tenho meus marcadores. São coisas mínimas, mas que são necessárias para você estudar. E se vocês quiserem que eu grave aí um vídeo explicando para vocês como eu estudo hoje, como é a minha real situação hoje, eu posso gravar para vocês. E, gente, tem muita gente que fala que, porque é pedir demais, mas, gente, dê like nesse vídeo, deixem comentário. Eu percebo que eu tenho uma grande quantidade de pessoas que assistem meus vídeos, porém não deixam um comentário, não deixam um like. Gente, não é se humilhar, não é estar pedindo, porque se humilhar demais tá pedindo like. Não, gente, isso faz com que dê forças pra gente gravar mais vídeos, é como uma energia que vocês dessem pra gente. Eu fico muito triste quando eu vejo uma grande quantidade de pessoas assistindo e não vejo poucas pessoas que comentam, poucas pessoas que curtem. Não é que eu estou mendigando um like. Isso serve para vocês dar mais energia pra gente estar gravando vídeo. E é isso, galerinha. Se vocês quiserem que eu grave um outro vídeo contando como eu estou estudando o crescimento do Zarocho, como é a minha metodologia, eu posso estar gravando para vocês esse vídeo. E também posso adiantar para vocês, gente, eu não fiz curso
preparatório para crescimento do desarrocho. Talvez por isso que eu esteja demorando mais a aprovar nessa prova. Talvez por isso que eu não esteja mais preparado, porque estudar só é muito difícil. Às vezes eu passo 2, 3 dias num tema simples, mas que para mim se torna muito difícil. E é isso aí, galerinha. Tchau. Até o nosso próximo vídeo. Espero que tenham gostado. E um forte abraço. E espero vocês aqui em Rosário. Tchau.